Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, nessa manhã abençoada, qual a misericórdia de Deus se renovou na minha e na sua vida, por isso nós estamos aqui. Uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida de despertamento nessa manhã, uma advertência do Senhor, para mim e para a sua vida. Está em Jeremias 52, que fala sobre a rebelião de Zedequias. E era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Mutal de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim, e por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês do 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército acamparam contra ela e levantaram contra ela trincheiras ao redor. E esteve cercada a cidade até 10º ano de Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando a fome já prevalecia na cidade, o povo não tinha pão. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, ao qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu e alcançou a Zedequias na campina de Jericó. Então todo o seu exército se espalhou, abandonando, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, ao qual pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o prendeu em cadeias, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e conservou-o na prisão até o dia da sua morte. E nós já conhecemos essa história, e nós sabemos que o Senhor avisou, não foi uma vez. Por quê? Porque ali ele reinou 11 anos. 11 anos, ele já começou reinando fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor mandou avisar. E no capítulo 23 de Jeremias, nós podemos ver um dos avisos do Senhor, que fala: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas dos meus pastos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes minhas ovelhas e afugentastes, não a visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Aqui ele está falando dos pastores, mas ele fala dos líderes, os líderes que guiam uma cidade, que faz o que era mal. Por quê? Os líderes, como diz hoje em dia, são os influenciadores. Por quê? Porque quando você é um governante, seja pai, seja professor, seja presidente, seja prefeito, seja o que for, você guia um povo, você faz o que é mal, o que é errado, o povo vai seguir você. E ali o rei não é diferente. Ali era o rei. Nos dias de hoje, são as autoridades constituídas por Deus. E ali Zedequias, ele não obedeceu. E Jeremias veio sendo avisado, usado pelo Senhor avisando, que ia para o cativeiro, que ia ficar 70 anos, e eles foram desmentindo, falando que era mentira, que Jeremias estava enfraquecendo as mãos do povo ali, falando aquelas coisas, que o povo estava desanimado, o pastor se levantava contra Jeremias, mandou prendê-lo. E a gente vê ali que os príncipes foram todos mortos, aqueles que ficavam perto do rei foram todos mortos. Por quê? Porque eles estavam em concordância com o rei, falava que era mentira de Jeremias, E ali o cerco fechou a cidade,
e a fome prevaleceu, porque foram muitos 2 anos cercados ali. Imagine você não poder entrar, sair para comprar um pão, nem ninguém entrar para levar um mantimento para você. E ali, quando o alimento que eles tinham terminou, eles tentaram fugir, mas só que nós vemos que tinha um povo que tinha se associado, aqueles se associam achando que vai escapar, se associa à pessoa errada, ao inimigo que está sendo lançado para te aprisionar, achando que vai escapar, fazendo aliança com o inimigo, achando que vai escapar. E ali no versículo 29,